A plenitude do caminho estreito, capítulo 20. A liberdade no caminho de Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8 e versículo 36. Todo cristão que tem o hábito de ler a palavra entende que, de acordo com ela, foi chamado para a liberdade e não para a escravidão da lei. Alguns cristãos não conseguem viver na plenitude completa de Deus e se sentem insatisfeitos com determinados ensinos bíblicos. Por conta do legalismo, carregam peso em suas costas, pois o legalismo impõe o jugo nas pessoas, fazendo com que elas sintam que estão erradas quando optam pelo não cumprimento de preceitos e ordenanças que não condizem com os ensinos da Bíblia, e refletem menos ainda a vida de pureza e santidade que a liberdade cristã nos oferece, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade é um dos atributos ou valores apreciados pelo ser humano. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Somos justificados pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Muitos cristãos aprenderam de uma forma equivocada que as pessoas devem agir com uniformidade, mas Deus, através de sua graça, nos ensina que a igreja é multiforme. Não precisamos nos vestir todos igualmente, mas de uma maneira decente e discreta. Existem algumas pessoas que costumam agir como se estivessem no tempo da lei e não no tempo da graça, e submetem-se então ao legalismo. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor. Deuteronômio 22, 5. No legalismo dos judeus, os homens deviam ser circuncidados, pois eles tinham rituais e normas. No legalismo cristão moderno, as pessoas convenientemente escolhem as regras de conduta que acham que devem obedecer, como o exemplo dessa passagem sobre as vestes. O que elas não entendem é que estão colocando um peso nas costas das pessoas, um fardo que não é delas, e sim da lei. Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a liberdade em Cristo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4 e versículo 6. Estou enfatizando esse tema tão profundo porque entendo muito bem o que é viver no descontentamento doutrinário, pois quero que você, leitor, entenda o verdadeiro amor de Deus por você. Entenda que esse amor lança fora todo o medo. Você não deve viver uma vida de aparências. Andar uniformizado não te fará mais santificado para que então Deus o ame e o aceite. Você é livre e deve viver a plenitude de Deus na liberdade com que Cristo lhe chamou. É muito importante salientar que nós devemos sim honrar os nossos líderes com muito respeito e orar por eles,
pois eles é que estão na frente do trabalho, mas devemos entender que são falhos e que nós somos seres criados com essência única, com pensamentos distintos e devemos respeitar quem aprendeu desta forma. Porém, se quisermos viver na liberdade de Cristo, devemos estudá-la ao fundo e ao profundo. Os legalistas também gostam de usar esta passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 6, dizendo: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também as santas mulheres. Pedro fala que o enfeite delas não seja o exterior, ele não está proibindo nada. Qual é a beleza da mulher? Não é o vestido que ela usa, não é o cabelo que ela cuida e não é a joia que ela possui, mas Cristo em sua vida. Se não pode usar joias, também não pode usar vestido novo, nem usar coque, e deveriam chamar os seus maridos de meu Senhor. Enfatizei bem este assunto para que percebamos como é triste o legalismo na vida das pessoas. A mensagem de Pedro é de que essas coisas não sejam prioridades em nossas vidas, e sim a santidade e a pureza. A mulher que se veste decentemente agrada a Deus, mas não devemos agir por causa do jugo, das proibições. Tudo isso nos afasta de Deus e gera conflitos e dores, discórdias e divisões. Nasci e cresci em um lar cristão, em um tempo de muitos legalismos na igreja, e acredito plenamente que o legalismo prejudica o crescimento ministerial por motivos tolos. Deus quer que sejamos livres, pois muitos seguem as ordenanças como obrigação e aparência, mas não se entregam de coração. Você deve perdoar essas pessoas que te colocaram esse peso. Entenda que tudo coopera para o nosso crescimento espiritual. Apesar de ter tido uma infância com muitas proibições, Deus me ensinou a usufruir desta liberdade tão maravilhosa que é viver na sua palavra revelada. Hoje me sinto livre do legalismo, pois compreendi que nada pode me separar do amor de Deus. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é Cristo vivendo em nós, Cristo vivo em nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer libertar você das más consequências do legalismo que você sofreu em sua igreja. Deus pode curar todos os teus traumas. Deus quer te curar. Lembre-se, legalistas querem o controle total das pessoas, mas Cristo nos dá liberdade, o livre-arbítrio de vivermos a excelência de uma vida plena. Espero que a exposição das Escrituras esclareça sua mente e te ajude a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Roupas não demonstram a nossa santidade. A única coisa que as nossas roupas podem transmitir aos outros é a nossa decência, mas a santidade vai a muito mais além da aparência. É uma mudança de atitude, é saber quem realmente somos. Não somos de nós mesmos, somos dele. Devemos andar em santidade com a nossa mente renovada pelo Senhor. Por exemplo, uma pessoa pode andar de acordo com o que o legalismo propõe, mas ter uma vida de promiscuidade e imoralidade, enquanto outra, que não segue os costumes, mas vive em consagração, possui uma vida limpa e irrepreensível diante do Senhor. Vemos que as consequências do legalismo são muito perigosas. As primeiras consequências decorrentes de tentar ganhar o favor de Deus, submetendo a circuncisão a favor de Deus, submetendo a circuncisão é que força a pessoa a manter toda a lei. Se a pessoa quer viver de acordo com a lei, ela não pode simplesmente escolher os preceitos a seguir. É tudo ou nada. Em segundo lugar, eles seriam cortados
escravos de Cristo. O legalismo faz com que nos sintamos como escravos de usos e costumes e não como filhos adotados pelo seu Espírito. Devo obedecer a fim de ser amado. Ando assim porque senão o irmão não vai me aceitar. Os que seguem à risca têm atitudes competitivas em relação aos outros. Eles não alcançam o meu padrão. Essa frase se torna comum entre eles. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. A igreja deve tratar o legalismo com a justificação pela graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo apresentou a questão do legalismo nas igrejas. Apresentou que o caminho para Deus é revelado pela graça. A salvação não é por mérito, não é por esforço pessoal, não é por causa das ordenanças religiosas que este ou aquele irá se salvar, ser aceito por Deus ou receber o seu amor. A graça de Deus é superior ao legalismo. Não seremos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Seja livre do legalismo, livre da escravidão, do falso ensino e das falsas regras. O único que pode roubar a sua liberdade e a sua verdadeira alegria é o inimigo. Deus tem prazer em que você desfrute de sua vida, mas pessoas que não são livres não querem que os outros sejam. Você tem que se decidir por ser feliz. Jesus morreu na cruz para que você fosse liberto. Você quer uma religião ou um relacionamento com Deus? Deus não quer favores nem obrigações. Deus quer que desejemos conhecê-los e que estejamos perto dele. Tire a culpa do seu coração. Tudo isso está ligado com o legalismo. Estamos libertos da lei, mas santificados por Cristo. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Deus o ama incondicionalmente. Não importa se você ora 10 vezes ou 2, ele vai continuar amando você. O que ele quer é decência, é equilíbrio. Acredite, podemos vencer o legalismo e permanecer no corpo de Cristo. O Espírito Santo sonda as intenções do coração. Por isso, seguir regras por obrigação e não por orientação de Deus não permanecerá, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra essas coisas não há lei. Você precisa entender que a lei mata e só o Espírito é que dá a vida. Examinai tudo e retende o bem. Retenha o que for bom e o que for a palavra de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, provando que Jesus tinha aberto uma nova e viva maneira de servirmos a Deus. Você precisa entender que o caminho de Jesus é maravilhoso. Graças a Deus sou livre. Sei quem realmente eu sou diante dele e sei que sou eleita filho do Senhor e ele me ama como sou. Ele escreveu não em tábuas de pedras, mas nas tábuas do meu coração. Eu desejo ardentemente que você também possa experimentar essa liberdade e esse amor que só Ele pode nos dar. Eu quero te dizer que não temos mais que sacrificar, porque pela fé Ele já o fez por nós. Ele nos purifica de todo o pecado, por isso vivemos neste vivo caminho. A graça de Deus é suficiente na nossa vida.